O mundo ainda dorme quando os primeiros raios de luz começam a desenhar silhuetas no horizonte. Nesse momento sagrado entre a noite e o dia, quando a criação parece conter a respiração, Deus estabeleceu um encontro marcado com aqueles que o buscam. Nas Escrituras, esse período antes do amanhecer não é acidental, é estratégico. Jesus, o Filho de Deus, levantando-se de madrugada, ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1, versículo 35. Observe a intencionalidade. Ele não esperou o dia começar para buscar o Pai, ele antecipou o dia para estar com o Pai. Davi, mesmo em meio a crises reais que ameaçavam seu reinado e sua vida, declarava: "Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei." Salmo 5, versículo 3. Há aqui um padrão divino que transcende épocas e culturas. A madrugada é o laboratório espiritual onde as grandes vitórias são forjadas antes mesmo de serem travadas. É o momento em que Elias ouviu a voz mansa e delicada, 1 Reis 19, versículo 12, quando Jacó lutou com o anjo até o amanhecer, Gênesis 32, versículo 24, e quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus ao romper da alva, Lucas 24, versículo 1. Por que esse tempo é tão crucial? Porque nele estabelecemos quem governará nosso dia antes que o mundo comece a gritar suas demandas. A psicologia moderna confirma o que a Bíblia já sabia. As primeiras horas do dia determinam o tom de tudo que segue. Quando começamos em silêncio, começamos com poder. Quando começamos com a palavra, começamos com direção. Quando começamos com oração, começamos com conexão. Este não é mais um guia sobre hábitos matinais de pessoas bem-sucedidas. É um convite para realinhar sua vida com o ritmo do céu. Nos próximos tópicos, exploraremos como transformar esses momentos antes do amanhecer em encontros transformadores com o divino. Porque quando você muda sua manhã, você muda seu dia, e quando você muda seus dias, você muda sua vida. No caos do mundo moderno, onde o barulho nos persegue desde o primeiro instante em que abrimos os olhos, o silêncio tornou-se um bem raro, e justamente por isso, sagrado. Não falamos de uma simples ausência de sons, mas de um silêncio ativo, intencional, que prepara o coração para ouvir. O salmista capturou essa verdade quando escreveu: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46, versículo 10. Notemos a ordem: primeiro quietude, depois revelação. No seu livro Paz com Deus, Billy Graham aborda essa necessidade com profunda sabedoria. Nossa geração perdeu a arte do silêncio sagrado. Corremos para falar com Deus, mas não sabemos mais esperar sua resposta. O verdadeiro silêncio diante dele não é passividade, é a postura ativa de quem reconhece que ouvir é mais importante que falar. Essa percepção nos confronta. Em um mundo que valoriza a produtividade a qualquer custo, ficar quieto parece contraproducente, até lembrarmos que foi no silêncio do Monte Horebe que Elias finalmente ouviu Deus, 1 Reis 19, versículos 11 e 13, e foi no silêncio da noite que Samuel recebeu seu chamado, 1 Samuel 3, versículos 1-10. Há uma razão fisiológica e espiritual para essa prática matinal. Cientistas descobriram que os primeiros 30 minutos após despertar são quando nosso cérebro está mais receptivo a novas informações e padrões de pensamento. Deus, em sua sabedoria, já sabia disso quando inspirou Josué a meditar na lei de dia e de noite. Josué 1, versículo 8. Os rabinos antigos tinham o costume de recitar o Shema, ouve, ó Israel, assim que abriam os olhos, uma prática que santificava o primeiro pensamento do dia. Como aplicar isso na vida prática? Experimente este exercício transformador. Antes mesmo de sair da cama, respire profundamente 3 vezes. Repita mentalmente: Senhor, que eu te ouça antes de ouvir qualquer outra voz hoje. Fique em silêncio absoluto por 5 minutos. Você descobrirá que esses momentos de quietude intencional se tornam como os alicerces de um edifício, invisíveis, mas essenciais para tudo que vem depois. Quando começamos o dia em silêncio, damos a Deus o direito de falar primeiro, de estabelecer a agenda, de calibrar nosso coração. Não é por acaso que Jesus, mesmo cercado por multidões necessitadas, continuava a buscar esses momentos de solidão. Lucas 5, versículo 16. O silêncio matinal é o antídoto para uma vida de reações apressadas. Nele aprendemos a diferença entre o urgente e o importante, entre o que grita mais alto e o que realmente importa. Como escreveu o profeta Isaías: em quietude e confiança estaria a vossa força,
Isaías 30, versículo 15. Que paradoxo divino! Nossa força vem não do fazer, mas do estar, não do falar, mas do ouvir. Antes que o primeiro pássaro cante, antes que o leiteiro passe, antes que o mundo acorde, há um santo diálogo que acontece nos aposentos secretos dos que amam a Deus. A oração matinal não é simplesmente um hábito religioso, é a própria respiração da alma. Jesus, nosso perfeito exemplo, demonstrou isso quando, tendo se levantado alta noite, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1, versículo 35. Observe a urgência. Ele não esperou um momento conveniente, ele criou o momento. A oração antes do amanhecer possui uma qualidade única. O salmista a descreve como preparar o sacrifício da manhã. Salmo 5, versículo 3. Há algo profundamente significativo em oferecer nossas primeiras palavras do dia ao Senhor, antes que sejam gastas com trivialidades. Na quietude da madrugada, quando não há distrações, nossa comunhão com Deus atinge uma profundidade raramente experimentada em outros horários. Daniel, mesmo sob ameaça de morte, mantinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel 6, versículo 10, sendo a primeira ao amanhecer. Sua fidelidade nessa prática não era mero ritual, era a expressão de um coração que entendia. A oração não é nosso último recurso, mas nossa primeira linha de defesa. Quando oramos antes das crises surgirem, estamos construindo fortalezas espirituais invisíveis que nos sustentarão nos desafios do dia. A oração matinal difere qualitativamente de outras orações. Como o maná que caía ao amanhecer no deserto, Êxodo 16, versículos 13 e 21, ela traz um frescor especial. Nesse tempo sagrado, nossa mente está mais alerta e menos contaminada pelas preocupações do dia. Nosso espírito está mais sensível à voz do Espírito Santo. Nossas petições são menos egoístas e mais alinhadas com a vontade de Deus. Há um poder incomparável em orar antes do amanhecer que os grandes avivamentos da história comprovam. Jonathan Edwards, arquiteto do Grande Despertamento, passava até 4 horas em oração antes do nascer do sol. Martinho Lutero certa vez disse: "Tenho tanto para fazer que não posso prosseguir sem passar as primeiras 3 horas do dia em oração." Eles entenderam o que Davi expressou no Salmo 119, versículo 147. Antecipo-me à alvorada e clamo, espero nas tuas palavras. A oração matinal é nossa declaração de dependência. Quando oramos antes de agir, reconhecemos que sem ele nada podemos fazer. João 15, versículo 5. É por isso que os santos através dos séculos guardavam esse tempo sagrado, não por obrigação, mas por necessidade vital, como o ar que respiramos. A prática transforma não apenas nosso dia, mas nosso caráter. À medida que perseveramos nessa disciplina, descobrimos que nossas decisões se tornam mais sábias. Nossas reações se tornam mais pacíficas. Nossas prioridades se tornam mais claras. Nossa fé se torna mais ousada. A madrugada é o tempo designado por Deus para recebermos nosso mapa de batalha espiritual para o dia. Quem começa o dia de joelhos termina de pé, não importa quão fortes sejam as tempestades que enfrentar. Como escreveu Charles Spurgeon, a oração matinal é a chave que abre as janelas do céu para derramar bênçãos que o dia todo não será suficiente para receber. Enquanto o mundo ainda dorme, há um banquete espiritual sendo preparado para aqueles que despertam com fome de Deus. O profeta Jeremias descreveu essa experiência com uma imagem poderosa. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Jeremias 15, versículo 16. Assim como o maná no deserto caía fresco cada manhã, Êxodo 16, versículos 13 e 21, a palavra de Deus oferece nutrição diária para nossa jornada espiritual. No seu livro Como Ser Nascido de Novo, Billy Graham faz uma observação profunda. A Bíblia não é um livro para ser devorado de uma vez, mas para ser saboreado diariamente. O cristão que negligencia sua leitura matinal é como um soldado que sai para a batalha sem revisar as ordens do seu comandante. Essa analogia nos confronta. Em um mundo de leituras rápidas e versículos isolados nas redes sociais, perdemos a arte de meditar profundamente nas Escrituras, especialmente no silêncio sagrado da madrugada. O salmista compreendia esse princípio quando declarava: "Desperta-me pela manhã para ouvir a tua voz, pois em ti confio." Salmo 143, versículo 8. Observe a conexão entre o despertar físico e o espiritual. Não se trata apenas de abrir os olhos, mas de abrir o coração.
Jesus exemplificou esse padrão quando, no deserto, respondeu a cada tentação com está escrito. Mateus 4, versículos 1-11. Sua vitória começou com a palavra armazenada em seu coração durante momentos de estudo silencioso, muito provavelmente madrugadas como aquela que o viu orando antes do amanhecer. Marcos 1, versículo 35. Um empresário cristão compartilhou como essa disciplina transformou sua vida. Comecei a ler um capítulo de Provérbios a cada manhã enquanto tomava café. Em um ano, minha tomada de decisão, meus relacionamentos e minha paz interior mudaram radicalmente. A sabedoria de Deus se tornou meu GPS diário. O desafio está diante de nós: trocar os primeiros minutos nas redes sociais pelos primeiros momentos nas Escrituras. Como Josué, precisamos fazer da palavra nosso manual de operações. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Josué 1, versículo 8. Quando a Bíblia se torna nosso primeiro pensamento do dia, tudo mais encontra seu devido lugar. A madrugada ainda envolve a terra em seu manto escuro quando um milagre silencioso acontece. Enquanto a maioria dorme, alguns corações despertam não para reclamar, mas para agradecer. Essa prática de gratidão no escuro é talvez uma das disciplinas espirituais mais contraculturais de nosso tempo. O apóstolo Paulo, acorrentado numa prisão romana, escreveu palavras que ecoam através dos séculos. Em tudo dai graças, porque está é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Observe que ele não diz por tudo, mas em tudo. Há uma diferença radical entre essas duas perspectivas. Há algo profundamente transformador em expressar gratidão antes de ver a luz do dia. Quando agradecemos no escuro, estamos essencialmente declarando: Deus, eu confio em Ti antes mesmo de ver o que este dia trará. Essa atitude de antecipação fértil muda completamente nossa postura diante da vida. O salmista capturou esse espírito quando escreveu: É bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e, durante as noites, a Tua fidelidade. Salmo 92, versículos 1-2. A gratidão matinal não é resposta às bênçãos recebidas, é a semente das bênçãos que ainda virão. A ciência moderna descobriu o que a Bíblia já sabia há milênios. Pesquisas da psicologia positiva revelam que pessoas que cultivam gratidão intencional pela manhã experimentam níveis significativamente menores de cortisol, o hormônio do estresse, maior resiliência emocional frente aos desafios do dia, relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios, sensação aumentada de propósito e significado. Mas a gratidão bíblica vai além da psicologia. Quando Jó, em meio à perda catastrófica, declarou: O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, versículo 21, ele não estava negando sua dor, estava escolhendo enxergar além dela. Essa capacidade de agradecer no vale é fruto não de positivismo barato, mas de profunda confiança no caráter de Deus. Você descobrirá que essa prática diária funciona como um antídoto contra o veneno da reclamação crônica que infecta nossa sociedade. A gratidão matinal nos lembra que mesmo nos dias mais difíceis, ainda há graça suficiente para aquele dia. Como diz o velho hino, contar as bênçãos, nomeá-las uma a uma, surpreender-te-ás ao ver o que Deus tem feito. Há um mistério espiritual nessa disciplina. Quando agradecemos pelas pequenas coisas, nossos olhos se abrem para ver as grandes. A gratidão no escuro é como acender uma vela na escuridão. Ela não remove imediatamente todas as trevas, mas nos permite enxergar o próximo passo. E muitas vezes, isso é o suficiente. O céu ainda mantém suas últimas estrelas quando uma decisão crucial é tomada nos aposentos silenciosos dos que buscam a Deus. Não se trata apenas de organizar tarefas ou estabelecer metas, mas de uma rendição consciente. Consagra ao Senhor os teus trabalhos, e os teus planos serão estabelecidos. Provérbios 16, versículo 3. Há aqui um paradoxo divino. Quanto mais submetemos nossos planos a Deus, mais sólidos eles se tornam. Enquanto o mundo corre para planejar seu dia sem consultar o Criador, os filhos de Deus descobrem a sabedoria de começar de joelhos antes de se levantar para agir. Jesus exemplificou esse princípio de maneira radical. Antes de escolher seus discípulos, passou a noite inteira em oração. Lucas 6, versículo 12. O Filho de Deus, que tinha toda a sabedoria, submetia suas decisões ao Pai. Se ele, sendo perfeito, agia assim, quanto mais nós, que vemos como por espelho, obscuramente,
1 Coríntios 13, versículo 12. O planejamento submissivo não é sinal de fraqueza, mas de força espiritual. Reconhece que nossos melhores planos são como trapos sem a orientação divina. Isaías 64, versículo 6. A madrugada é o momento ideal para esse exercício de submissão. Com a mente fresca e o coração ainda não contaminado pelas pressões do dia, podemos ouvir com mais clareza a voz do Espírito. Davi expressava essa atitude quando orava: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, versículo 4. Observe que ele não apresentava seus planos prontos para Deus abençoar, pedia primeiro para conhecer os caminhos do Senhor. Na prática, isso significa começar o planejamento diário com perguntas transformadoras. Senhor, o que tu desejas realizar através de mim hoje? Quais prioridades do teu reino devo colocar em primeiro lugar? Como posso ser canal da tua graça nas situações que enfrentarei? Essas perguntas mudam completamente nossa abordagem. Em vez de criarmos uma lista de tarefas e depois pedirmos que Deus a abençoe, permitimos que Ele estabeleça a agenda. Muitas vezes descobrimos que o que considerávamos urgente não era verdadeiramente importante, e o que parecia secundário era, na verdade, essencial para o reino. O planejamento submetido a Deus tem um efeito colateral surpreendente, nos liberta da tirania do ativismo. Quando entendemos que nosso papel é obedecer e não controlar todos os resultados, encontramos uma paz que transcende as circunstâncias. Como escreveu o profeta: a mente firme tu guardarás em perfeita paz, por quem te confia. Isaías 26, versículo 3. Os frutos dessa prática são visíveis ao longo do tempo. Decisões tomadas nesse espírito de submissão produzem colheitas inesperadas. Relacionamentos são restaurados, oportunidades surgem, a paz permanece mesmo em meio ao caos. Não porque nossos planos eram perfeitos, mas porque foram moldados pelas mãos do oleiro celestial. Ao final de cada dia, podemos então descansar não no sucesso de nossos empreendimentos, mas na fidelidade daquele que nos guiou. Como diz o salmista, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Provérbios 20, versículo 24. O planejamento submissivo nos leva a viver essa verdade, não como teoria, mas como realidade cotidiana. O amanhecer chega silenciosamente, como um presente desembrulhado a cada manhã. Nestas páginas, percorremos juntos os caminhos sagrados que se abrem antes do nascer do sol, o silêncio que prepara o coração, a oração que antecipa as batalhas, a palavra que nutre a alma, a gratidão que ilumina a escuridão, os planos submetidos ao oleiro celestial. Não são práticas religiosas, mas respirações espirituais. Não são obrigações, mas privilégios íntimos reservados para os que desejam mais do que a superficialidade que o mundo oferece. Há uma promessa escondida no livro de Miqueias que ecoa através dos séculos: quando eu cair, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias 7, versículo 8. Essa é a essência do que exploramos, a capacidade de se levantar antes do dia começar, de encontrar luz antes que o sol apareça. Os momentos antes do amanhecer não são apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem nos tornamos nesse espaço sagrado. Quando começamos o dia no altar de Deus, tudo que segue carrega um aroma diferente. As mesmas tarefas ganham um novo significado. As mesmas pessoas são vistas com novos olhos. As mesmas provações são enfrentadas com nova força. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque nós mudamos, alimentados pelo maná invisível que só é recolhido na madrugada. O convite permanece. Amanhã, quando o mundo ainda estiver mergulhado em sono, sua alma pode despertar para um encontro transformador. Não exige eloquência, apenas disponibilidade. Não requer horas intermináveis, mas coração aberto. Como diz o Cântico dos Cânticos: eu durmo, mas o meu coração vigia. Cantares 5, versículo 2. Que esta jornada através das madrugadas espirituais não termine aqui, mas comece agora em sua vida. E quando o sol finalmente surgir no horizonte, você já estará um passo à frente, não porque correu mais rápido, mas porque ajoelhou-se primeiro. Compartilhe nos comentários: minha alma espera no Senhor, e leve essa verdade para seu dia. Que Deus abençoe cada amanhecer da sua vida.